Por gentileza, aproveitando a bondade da igreja que se faz de pé, pegue a sua Bíblia, por favor. Livro dos Juízes, capítulo de número 11. E faremos leitura do versículo de número 1 ao versículo também de número 11. Livro de Juízes, capítulo de número 11. E leremos o versículo de número 1 ao versículo de número 11. Nossa saudação ao nosso pastor, presidente, pastor Ângelo, na pessoa do nosso pastor, todos os nossos obreiros, pastores e a toda a igreja que está presente aqui essa noite e aos demais que estão nos acompanhando através do canal do YouTube. Juízes capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante diz assim: E era então Jefeté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. E Gileade gerara a Jefeté. E também a mulher de Jefeté lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefeté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefeté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tove, ou Tobi, depende da tradução. E homens levianos, em outra tradução, vadios, se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel, e quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefeté na terra de Tobi. E disseram a Jefeté: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefeté disse aos anciões de Gileade: Porventura não foram vocês que me expulsaram da casa de meu pai? Porque pois vindes a mim agora quando estais em aperto? E responderam os anciões de Gileade a Jefeté: Por isso mesmo nós tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê nosso chefe sobre os moradores de Gileade. Então Jefeté perguntou aos anciões de Gileade: Se tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? E responderam os anciões de Gileade a Jefeté: O Senhor hoje é testemunha entre nós, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefeté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefeté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém. Retorne ao seu assento, por favor. Me empreste a sua atenção, por gentileza. Eu quero trazer uma palavra subordinada ao tema, saindo de Tobi e alcançando Mispa. Me empreste a sua atenção. O capítulo de número 11 que nós fizemos leitura, a Bíblia nos fala sobre um período esse que Israel oscilou muito diante de Deus. Período esse chamado ou conhecido como período dos juízes, que ele durou aproximadamente de 300 a 350 anos. Todos nós somos sabedores que depois da morte de Josué,
que entra na terra da promessa, que conquista a terra de Canaã, Josué não prepara um sucessor como Moisés havia preparado o próprio Josué. Mas Josué morre e não deixa ninguém para dar continuidade ao seu trabalho. Olhe para mim, para você entender. Então Deus vai precisar levantar juízes para julgar a nação. E nesse período de 300 a 350 anos, sendo que o primeiro juiz de Israel, depois da morte de Josué, foi Otoniel, e o último juiz que todos nós conhecemos, e hoje foi falado tanto aqui, foi o profeta Samuel, que encerra o período dos juízes. Mas aqui o capítulo de número 11 nos fala acerca do 8º juiz de Israel. Período esse que a nação de Israel, como eu disse aqui, oscilava muito. Ora estava bem com Deus, ora estava distante do Senhor. Ora Israel se aproximava de Deus e a bênção do Senhor, a prosperidade de Deus estava sobre o povo, Mauro. E ora Israel abandonava o Senhor e se desviava dos caminhos do Senhor. E ora estavam passando por lutas e por dificuldades. O capítulo 11 nos narra-nos a história desse 8º juiz, Jefeté. História essa que nos chama a atenção, pois quando nós olhamos para o contexto que ele nasce, familiar, tinha tudo para dar errado. Só que Deus sempre foi e será especialista em mudar o caos e transformar em grandes vitórias e escrever vitórias para a nossa vida. A Bíblia vai nos informar que ele é filho de um homem influente que se chamava Gileade. O nome do próprio lugar, porque o nome Gileade é muito antigo. Já lá no livro de Gênesis, capítulo 31, a gente já encontra o nome da cidade de Gileade. Esse homem, Gileade, a história diz que ele era um fazendeiro influente, um homem de posse, mas que teve um deslize moral, que teve um deslize na sua caminhada. E a Bíblia diz que ele teve um caso, um adultério, e desse caso com uma mulher, e a Bíblia diz e chama de prostituta. Só que é interessante que quando a gente procura no hebraico, a palavra prostituta, que é zanã, ela dá-nos 7 significados, e um dos significados aqui de prostituição, não é apenas o ato sexual, não é apenas a relação sexual, mas a palavra zanã também significa o adultério espiritual. E a história diz que provavelmente a mãe de Jefeté, essa mulher que teve um caso com Gileade, era uma sacerdotisa cananeia. A história diz que quando Jefeté tem um caso e eles percebem que ela está grávida, sendo ela sacerdotiva de um deus pagão, elas não podiam ter relações com homens de outra etnia, cultura, tribo. E o problema é, está grávida. Sacerdotisas, elas tinham a obrigação de abortar qualquer criança. Historiadores dizem que ela tomou inúmeras ervas para abortar a criança. Mas aqui vai a primeira palavra de Deus. Tudo que é projeto de Deus, o diabo até tenta abortar, mas vai crescer e nascer para a glória do nome do Senhor Jesus. Ela tenta abortar, mas Deus já livra ainda no ventre. Jefeté vai nascer nesse contexto. Como ela é sacerdotisa pagã, ela não pode ter ou criar a criança. Uma prostituta do templo, ela vai entregar para Gileade, mas Gileade é um homem que tem uma moral alta.
É um homem que é conhecido na terra de Gileade, que é casado. E a sua esposa, contra a vontade, vai ter que criar aquele filho fora do casamento. Mas a Bíblia diz que ela vai gerar filhos também legítimos. Porque Jefeté foi o primogênito de Gileade. Entenda isso. Aí ela gera filhos legítimos desse casamento. Mas quando Jefeté chega na idade de 17 anos, o seu pai, a Bíblia diz e a história confirma que ele vai falecer, ele morre. Se naquela casa a madrastra, ela aturava o filho por causa de Gileade, os irmãos aturavam por causa do pai, mas agora o pai morre. Com aproximadamente 45 anos, Gileade morre. Jefeté tem 17 anos, sendo ele o filho primogênito, apesar de ser um filho fora do casamento, a lei lhe dava o direito de se tornar e ter os direitos legais dentro da casa. Mas aqui vai uma lição para nós. Quando a Bíblia diz que Gileade é morto, os seus irmãos se levantam com a sua madrastra e diz: você não será cabeça sobre nós. Papai morreu, mas você não vai herdar e não terá direitos na nossa herança, que a maior parte era para o filho primogênito. Só que o que eu acho interessante nesta palavra é que Jefeté não brigou, Mauro. Porque eu aprendo uma lição extraordinária. O problema da minha geração é que às vezes a gente encontra gente brigando, fazendo motinho para ter alguma posição, para se tornar alguma coisa. E eu aprendi uma coisa, quando eu olho para a vida de Jefeté: se eu for fiel a Deus, é Deus que lutará por mim, e Ele então me estabelecerá como líder. Era direito, mas ele abre mão desse direito. E a Bíblia diz que ele vai sair, vai deixar a terra de Gileade, e ele vai para a terra de Tove, ou Tobi, a 80 quilômetros de Gileade, ao norte de Israel. E a Bíblia diz que ali, com 17 anos aproximadamente, a história diz, é interessante que ao chegar na cidade de Tobi, nós lemos, e eu fiz questão, e eu gostaria de ler, no versículo de número 3, se você está com a sua Bíblia aberta, quando ele precisa fugir da presença de seus irmãos, e que ele habita na terra de Tobi com aproximadamente 17 anos, olha o que a Bíblia diz: e homens levianos, em outra tradição, homens vadios, se ajuntam a ele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nem sempre a liderança eficaz é acompanhada de homens bons que se aproximam da gente. Nem sempre serão homens perfeitos, de currículo, de caráter, de índole fenomenal, se aproximará de nós. Mas é aí que uma boa liderança, ela aparece, pastor Ângelo. Porque a Bíblia diz que são homens levianos, vadios, que se aproximam, pastor Diogo, de Jefeté. Sabe o que era para ser conhecido? O PCC da época, liderado por Jefeté. Você está me entendendo? Se um bando de vadios, de levianos se aproxima dele, e a história diz que eram aproximadamente 200 homens, era para ser uma facção criminosa da época. Mas é aí que uma boa liderança aparece,
E apesar de pessoas de má índole se juntar a ele, ele escreve uma história diferente para aqueles homens. Se você puder, abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 22, versículo de número 2. Primeira Samuel 22, versículo de número 2 diz assim também: E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em apertos, e todos os homens endividados, e todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram uns 400 homens. Sabe de quem que a Bíblia está dizendo aqui? Davi. Davi está fugindo, se esconde na caverna de Adulão. Só que aí quem se aproxima dele não são homens de boa reputação. Olha o currículo dos homens que se aproximam de Davi na caverna de Adulão. Homens endividados, homens amargurados de espírito. Dá para colocar uma tradução diferente para mim ali? Homens, 1 Samuel 22, versículo de número 2. Olha o currículo dos homens que se aproximam de Davi. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, querido obreiro, irmão que está me ouvindo, olha aqui para mim. Olha lá, ó. Homens em apertos, homens endividados e homens de espíritos desgostosos. Olha o currículo desses 400 homens, pastor Diogo. Porque o problema nosso é querer ser líder só de pessoas do bem. Seria tão fácil, pastor Ângelo, a gente ser pastor de crentes que não tem problemas, perfeitos, santos. Mas a nossa liderança é colocada à prova quando pessoas de má índole, má caráter, se aproximam de nós, e a gente precisa liderar sobre eles, e apontar o caminho verdadeiro da salvação. Sabe o que eu acho interessante na história de Davi e a de Jefté que eu estou ministrando? É que esses homens acompanharão o resto da sua história. Esses aqui dos 400, saem lá os 23 valentes que vão até os últimos dias, pastor Ângelo. Que coisa gloriosa é saber que às vezes, nem sempre aquele que é bonzinho, que é perfeito, porque às vezes quando eu lidero sobre aquele que é perfeito, que é bonzinho, nunca será tão grato a mim, quanto aquele que eu estendi a mão que estava arrebentado. Permita, pastor Ângelo, e não é porque eu estou na frente do senhor, mas o que eu faço agora, eu já fiz em outras escolas que eu ministrei fora e tenho dito aonde eu vou. Estou falando do meu pastor, pastor Ângelo. Eu poderia citar aqui pelo menos 3 integrados, que trabalhavam em outros campos, mas que surgiram problemas, adversidades, que foram jogados fora. Pastor Ângelo não tinha obrigação nenhuma para estender, mas eu poderia citar aqui, desses que estão hoje em Passo Fundo, estão fazendo uma boa obra, e eu garanto para você que se perguntasse para eles, o quantos eles são gratos ao pastor pelo que ele fez, e pelo que ele estendeu a mão, quando outro pastor que tinha obrigação não fez. Porque quem
estende a mão para o necessitado, para aquele que está arrebentado. Nunca mais essa pessoa sairá do lado. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você que chegou aqui esta noite e quem sabe está dizendo: pastor Claudinei, essa é a história da minha vida. Parece que lá dentro de casa as pessoas não me valorizam tanto. Mas Deus está dizendo para você: mas então olha para aquele que está quebrado, para aquele que está com problema, para aquele que caiu, estende a mão para ele, e você vai ver o quanto ele será grato, e vai caminhar com você até o final dos seus dias e da sua história. Então nem sempre quem vai se aproximar de nós são homens de uma boa índole. Aproximadamente 200 homens. Depois esse número dobra, vai para 600. Homens vadios, ociosos, se aproximam de Jefté em Tobi, e ele vai liderar. Na terra de Tobi ele vai se casar, ele vai gerar uma filha. Vai se passar aproximadamente 23 anos. Se ele saiu com 17 mais 23 na terra de Tobi, 40 anos. Só que aí eu dou glórias a Deus. Por quê, pastor? Porque é na hora da adversidade que Deus revelará os verdadeiros líderes. Porque ser líder quando tudo está bom, qualquer um é. Administrar alguma coisa quando tem dinheiro na conta, qualquer um administra. Liderança é revelada na crise, no problema. Só que Deus é tão especialista, porque já fazem 23 anos que Jefté saiu de Gileade, ninguém se lembra dele. Só que aí Deus é especialista em preparar arquibancadas. E parece que eu vejo Deus soprando lá nos filhos de Amon, os amonitas, dizendo: levanta. Oh, glória a Deus. Encare Israel. Os filhos de Amon ali, os amonitas, nunca haviam perdido uma batalha. Porque olha que coisa interessante, Josué já haviam conquistado a terra, mas como é que eles ainda estavam ali? Porque Deus permitiu eles ficarem. Era a última das nações que permaneceram. Agora se levantam em guerra. Só que os homens de Gileade estão correndo, estão frustrados, se escondendo, com medo. Aí a Bíblia diz que o líder é revelado na crise. Alguém diz: espera aí, tem um rapaz aí que saiu com 17 anos. Ele é valente, e a palavra valente significa aquele que tem valor. Só que porém é filho de uma prostituta. Só que chega um tempo que o porém sai do currículo de Jefté. Eu vou repetir porque eu acho que você não pegou, vai pegar. Porque as pessoas às vezes olham para nós e dizem: não, aquele homem, aquela moça, aquele moço até é inteligente, porém, aquele crente é uma bênção, porém. Só que Deus é especialista de arrancar o porém da nossa vida. Ele é valoroso, é valente, saiu com 17 anos, está com 40. Tem homens vadios, homens que estão seguindo, ociosos, mas que ele influenciou esses homens. Vamos até eles. Flávio Josefo, historiador judeu, diz que 3 dos seus irmãos, que quando mandaram ele embora da casa de Gileade, entre os anciões, porque alguém pensa que ancião na Bíblia é apenas aqueles que têm os cabelos brancos. Não é isso. Ancião na Bíblia também falam de pessoas inteligentes, com sabedoria, que ajudavam a julgar o povo. Esses anciões saem da terra de Gileade, caminham 80 quilômetros até a cidade de Tobi. Quando chegam na cidade de Tobi, eles chegam para Jefté e dizem:
diz: ô Jefeté, vem e luta por nós, porque agora veio a crise, agora a gente sabe quem é você. Ô pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer é que enquanto havia prosperidade em Gileade, em Israel, ninguém se lembrou de Jefeté, mas veio a crise, eles se lembraram de Jefeté. Veio a guerra, eles se lembraram de Jefeté. Recebe esta palavra, leva para casa, porque é de graça. Eu estou querendo dizer que é a crise que vai revelar você, que vai me revelar. É a crise que revela as pessoas. Entra numa crise, num problema, para você ver. Teus amiguinhos que te comiam churrasco te abandonam, porque é a crise que revela quem é amigo de verdade e quem não é. Eles chegam e dizem: Jefeté, vem e luta por nós, ser o nosso chefe, ser o nosso cabeça. Aí Jefeté está olhando e está dizendo: espera aí, há 23 anos atrás não foram vocês que me mandaram embora? Não foram vocês que me expulsaram da terra de Gileade? Agora vocês precisam da minha ajuda? Porque é a crise que revela o verdadeiro líder. Eu estou me lembrando agora, quando a Bíblia diz que em Israel, Golias afrontava o exército de Saul durante 40 dias, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. E a Bíblia diz que não havia um valente, um guerreiro que se colocasse. Mas aí eu aprendi uma coisa: o que? Golias não apareceu por acaso, não foi coisa do diabo, não. Foi Deus que mandou Golias afrontar Israel. Sabe para quê? Porque a crise que revela o verdadeiro líder. E ali estava chegando um jovenzinho, quando todo mundo estava correndo, ele está dizendo: eu estou aqui, eu entendi que esse é o meu momento. Então não reclame das lutas, das provas, das doenças. Não reclame das afrontas, das perseguições. Elas estão aí por um objetivo, qual? Revelar realmente quem eu sou. O problema é a guerra, e eles estão dizendo: vem ser nosso cabeça. Jefeté olha e diz: mas vocês me mandaram há 23 anos atrás, me expulsaram de Gileade. Vocês querem que eu luto? Luto. Só tem uma coisa: quando eu saí de lá, eu saí de cabecinha abaixada, humilhado. Vocês querem que eu volte? Então eu volto, mas para ser cabeça. Entendeu não, né? Quando eu saí pisado, mas quer que eu volte? Agora eu volto para ser juiz. Os anciões olham e dizem: está feito, está assinado. Deus é testemunha do que nós estamos tratando aqui. Jefeté olha e diz: só que tem uma coisa, e essa aqui eu gosto. Quem sabe os anciões olharam e disseram assim: tem uns guerreiros lá em Gileade. Agora quando tu aparecer, eles vão lutar contigo. Ó, escute. Parece que eu vejo Jefeté dizendo: quero não, se eles não foram, para mim não serve. Deixa os homens que me acompanharam até hoje, os vadios, os ociosos que estavam lá. Porque o verdadeiro líder, o verdadeiro amigo não é aquele que apenas te acompanha quando você está embaixo, acabado. Não, o verdadeiro é líder, o verdadeiro amigo é aquele que quando cresce, não esquece de quem esteve com ele lá embaixo. Oh, glória a Deus.
O verdadeiro líder, o verdadeiro amigo não é aquele. Porque Jefté podia dizer: agora vocês fiquem aí, se virem aí, Tobi, eu estou indo para Gileade, você juiz, azar para vocês. Não, ele está olhando, está dizendo: vocês me acompanharam, vão comigo. O mesmo que fez Davi, o rei Davi, quando ainda não era rei, lá na caverna de Adulão. Os mesmos que acompanharam os 400, pensa que Davi abandonou no meio do caminho e disse: não, eu estou quebrado aqui, vocês estão comigo, mas quando eu estiver lá no palácio, vocês vão estar comigo também. Eu tenho uma boa palavra para você esta noite, viu? Fica do lado de gente fiel, gente crente, porque esse que está do teu lado lutando com você, eu tenho uma palavra, e a palavra que Deus me deu esta tarde para dizer para alguém aqui é: você logo vai sair de Tobi, porque Mispa está te esperando. Mas não esqueça de quem caminhou com você em Tobi, não esqueça dessa mulher que esteve contigo no tempo da crise, e agora você está bem financeiramente e vai jogar fora, vai não, caminha com ela, caminha com ele. Por que a gente tem facilidade de jogar fora pessoas que caminharam e estiveram comigo, estiveram conosco na época ruim? Para você, lembra de quando você se casou? Eu não estava, isso aqui desceu agora, eu vou falar. Quando eu me casei, meu sogro e minha sogra estão ali no fundo. A minha esposa era de Lages. Ela nem sabia onde a gente ia morar, na fazenda Rio Grande, em Curitiba. Casamos, chegou lá na fazenda Rio Grande, em Curitiba, pastor Diogo. Era um terrenão baldio, tinha uma casinha, 2 quartinhos, uma cozinha e sala junto, bem pequenininho. Não tinha sofá, não tinha geladeira, só tinha uma cama e uma mesinha. E eu lembro até hoje. Sabe o que tinha para comer quando a gente chegou? Porque a gente não viajou para a lua de mel. A minha irmã, a Mary, Rosemary, que mora até hoje, deixou 1 litro de leite e um Nescau para a gente. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que a história de começo de todos nós fomos parecidos. Agora que a gente está um pouquinho melhor, eu vou abandonar quem caminhou e esteve comigo na crise no começo? Urabacandurabaxandaraia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui essa noite. O Espírito do Senhor está nos chacoalhando aqui, para que quando você estiver lá em Mispa, não se esqueça de quem caminhou com você em Tobi. Para quem esteve com você em Tobi, não abandone, não deixe para trás. Mas há uma palavra de Deus, eu estou crendo no que eu estou pregando esta noite. Alguém está saindo de Tobi, mas já está pegando na mão de quem caminhou e está dizendo: você não fica para trás, você vai comigo. Você quer que eu vá? Eu já termino. Você quer que eu vá? Eu vou. Mas os meus homens vão comigo. Eles não vão ficar para trás. Porque na adversidade se revela o verdadeiro líder. Jefté volta. Interessante porque se a gente ler o contexto, e eu gosto do contexto, depois você pode ler essa passagem em casa. É que quando Jefté volta, antes dele partir para a guerra,
ele envia alguns mensageiros até o rei de Moabe e diz: por que vocês estão lutando contra nós, contra Israel? E eles dizem: olha, porque vocês tomaram a nossa terra. Aí o que eu acho tão interessante é que Jefeté vai dar uma lição de Bíblia no rei de Moabe. Pode ler, depois você lê. Jefeté vai dizer: olha, a gente não está nesta terra, a gente não mora aqui em Gileade, essa terra a gente não tomou por força não. Eu vou contar para vocês, quando nós saímos lá da terra do Egito, depois você lê em casa o contexto. Quer dizer que quando a gente chegou na divisa, nas fronteiras da terra de vocês, a gente pediu naquela época, através de Moisés, Josué ainda estava servindo, para que vocês nos dessem permissão só de passar. Vocês não quiseram. Aliás, além de não querer, vocês levantaram o exército e vieram. Por isso essa terra é nossa por direito. Está me entendendo? O Jefeté conhecia de Bíblia, de palavra. Sabe o que eu acho mais glorioso? É que além dele conhecer a história do seu povo, diz que ele vai à batalha. E olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 29, se você quiser acompanhar. Quando os filhos de Amon não dão ouvidos ao que Jefeté diz, versículo 29 diz: então o Espírito do Senhor se apoderou de Jefeté. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Jefeté, porque lá no versículo 1 diz que ele era valoroso, ele era valente, porque o nome Jefeté no hebraico significa aquele que abre, ou Deus abriu. E a história diz que quando a sua mãe foi gerar, diz que como ele era uma criança tão grande, fora do normal, diz que rompe as trompas da própria mãe, por isso do nome abriu ou abre. Então ele era um homem que se sobressaía, um homem valente. Eu estou olhando para o Mauro e eu estou achando que era quase o tamanho do Mauro, assim, né? Está me entendendo? Não era. Só que olha que coisa gloriosa, o que diz o versículo 29. Quando ele vai ir à batalha contra os filhos de Amon, os amonitas, ele não vai confiando no seu braço, na sua habilidade de guerreiro. Mas a Bíblia diz, foi o Espírito do Senhor que se apoderou dele. Então o que eu quero que você guarde no teu coração, é que se você vence batalha, se você está de pé, não é por causa das tuas habilidades, da sua inteligência, mas é por causa do Espírito do Senhor que está sobre você. Sabe por que você está de pé até hoje? É por causa do Espírito do Senhor que está sobre você. Sabe por que você não sucumbiu? Sabe por que você não caiu ainda? É por causa do Espírito do Senhor que está sobre ti. Lembrei de Davi, quando está indo enfrentar Golias, ele diz: você está vindo a mim com espada, com lança. Davi está dizendo: você está confiando na tua couraça, que pesava quase 60 quilos, na sua lança, que só a ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Aí o Davi está dizendo: você confia na tua armadura, você confia na tua lança, na tua espada. Agora eu não. Eu sou bom na funda, porque ele tinha habilidades na funda, pastor Diogo. Mas ele está olhando e está dizendo: eu não confio nas minhas habilidades, eu vou a ti em nome do Senhor. É o Espírito do Senhor
Senhor que está sobre mim. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Você não vai cair, você não vai sucumbir, você vai chegar até o fim, viu? Eu estou profetizando para sua casa, para sua família. O mundo pode estar em crise, caindo, se quebrando, mas há uma palavra de Deus. O Espírito do Senhor ainda está sobre ti. Continue lutando, porque o Espírito de Deus está sobre nós. É o Espírito, e Ele vai. Só que como eu sou um pregador que gosta do texto e do contexto, eu preciso falar também do término dessa história. Porque eu não posso só escolher o bonitinho do texto, né? Ele está na batalha. É interessante que ele tem quase 40 anos de idade. Até esta idade ele só acertou. Até os seus 40 anos, só tem acerto, coisa boa. Porque apesar de nascer num lar destruturado, das consequências que era para dar errado, ele se sobressai, ele muda a sua história. Me entenda uma coisa, ele tem então, com 40 anos, escreve só coisa boa, uma história boa para si, no meio de um contexto ruim, escreve para si uma história linda. Ele está no meio da guerra, só que no meio da guerra, ele vai fazer um voto precipitado, que vai manchar tudo que ele fez de bom até então. Porque no meio da guerra, ele levanta a boca e diz assim: eu faço um voto ao Deus de Israel, que se eu sair vitorioso, só que a Bíblia diz que ele já estava vencendo a batalha, ele não precisava ter voto nenhum, mas abriu a boca, falou que não era para falar. Aí ele diz: no meio da batalha, eu faço um voto de quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu oferecerei em holocausto. Porque era comum se ter animais, ovelha. Na cabeça de Jefeté, eu voltar para casa, vai ter um cordeirinho lá e eu vou dar para Deus. Vai ter um boi lá, eu vou dar para Deus. Quando ele volta depois da vitória, sabe quem sai? A filha dele. Todo mundo comemorando, cantando. E Jefeté está chorando, dizendo: ah, minha filha, por que você saiu? Não sabia, papai. Eu não vou entrar aqui no contexto se ele ofereceu a filha em holocausto ou se não ofereceu, porque esse aqui não é o meu foco. O certo é que ela vai chorar a sua virgindade por 2 meses. E a Bíblia diz que as mulheres então depois, posteriores, choravam por causa da filha de Jefeté. Eu não estou dizendo porque Deus, pela lei mosaica, nunca aceitou sacrifício humano. Jefeté não tinha nada que abrir a boca. Sabe o que eu aprendo aqui? Apesar de ser um líder excelente, mas líderes excelentes, mas humano, não são perfeitos. Erram. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, em primeiro lugar, se você exigir perfeição de você, você vai se frustrar com você mesmo. Segundo, se você exigir perfeição dos outros, você vai se decepcionar, porque os outros também erram. Mas tem um. Por isso que eu estou dizendo para você esta noite, apesar de ter uma história linda, houve erros.
Não olhe para nenhum de nós, porque apesar de ter uma história talvez perfeita até o momento, somos homens mortais, falhos. Mas olhe para Jesus, porque nele não há sombra de variação, ele é perfeito. Fica de pé, eu quero orar por você aqui esta noite. Eu quero abençoar a sua vida aqui esta noite. Não exija a perfeição de você, porque você vai se frustrar, viu? Não exija a perfeição dos outros, porque os outros vão te decepcionar. Mas olha para Jesus, viu? Olha para Jesus, ele é perfeito, ele nunca pecou. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vim esta noite pregar para você que o teu tempo de sair de Tobi fala da terra da humilhação, Tobi fala da terra do escárnio, terra do sofrimento, mas eu vim profetizar: Tobi tem prazo de validade vencido. Mispa está te esperando. Mispa é o lugar da nossa exaltação. E olha que coisa gloriosa, quando ele sai no seu currículo, filho da prostituta, apesar de ser valente, apesar de ser valoroso, mas é filho da prostituta. Mas quando ele volta 23 anos depois, com 40 anos, ele não volta mais como filho da prostituta, mas ele volta como o 8º juiz de Israel, onde ele vai julgar a Israel sobre 6 anos. Há uma palavra de Deus para você esta noite. Não precisa brigar, não precisa brigar por posição, por cargo, porque Jefeté tinha o direito de ser o primogênito como ele era, e naquele momento receber a sua herança e liderar sobre a sua família, sobre seus irmãos. Mas ele abre mão, porque ele sabe que no tempo de Deus as coisas acontecem. Oh, glória ao nome de Jesus. Espera o tempo de Deus, aguarda o tempo de Deus. Mas pastor, eu estou percebendo, eu entendo que eu tenho direito. Pastor, na minha visão, na minha razão eu tenho direito, mas Deus está dizendo: abre mão da tua razão, espera o tempo dele. O tempo dele é perfeito. Oh, glória ao nome de Jesus. Fale com Deus agora, levante a sua voz em oração, fale com Deus nesse momento. Se você que está na sua casa e pode orar agora conosco, ore conosco agora. Maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos pela sua palavra, que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós pregamos a tua palavra, Senhor. Jefeté tinha tudo para dar errado, Jefeté tinha tudo, Senhor, para terminar no caos, mas o Senhor, que é especialista em fazer o impossível, oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Receba renovo do céu esta noite. Eu vim pregar para você que Mispa te espera. Oh, glória! Pai, a tua igreja é abençoada, os teus servos são abençoados. Esta irmã, esse irmão, esse amigo que esteve conosco através do canal do YouTube, ele é abençoado, porque a crise nos revelará, a crise revela os verdadeiros líderes. Pai, eu falei esta noite, Senhor, para quem está em Tobi, que sairá de Tobi, mas nós não nos esqueceremos de quem esteve conosco, Pai, mas caminharão conosco. Oh, glória a Deus. O teu povo é abençoado, Senhor. A tua igreja é abençoada, porque sobre nós repousa o teu Espírito Santo. Se estamos aqui, é por causa do teu Espírito Santo.
Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada irmão que esteve aqui e nos acompanhou. Que ele seja abençoado, em nome de Jesus.